Oi, bom dia! E aí, já pensou na sua velhice, gente? Você já se programou para isso daí? Não? Então você não pode perder o Acontece Debate desse mês aqui de julho, tá sensacional, já te explico, peraí. E hoje completa 2 semanas do desabamento do prédio em Surfside. Olha, a operação de buscas por sobreviventes foi encerrada. E aí, já tá preparado? Já pegou seu cafezinho? Então vem, vamos lá? Hora do Bom Dia Acontece, me acompanha? O anúncio do fim das buscas por sobreviventes foi feito ontem à tarde. A partir de agora, os trabalhos das equipes vão ser no rescaldo dos destroços e na retirada dos corpos. As equipes, junto com a prefeita de Miami-Dade, afirmaram que não há mais chances de encontrar sobreviventes. Hoje completa 2 semanas do desabamento do prédio em Surfside. Olha, 54 mortes foram confirmadas até agora e 86 pessoas continuam desaparecidas. A Covid já matou 4 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Essa nova marca foi atingida menos de 3 meses depois do mundo ter registrado 3 milhões de mortes em abril. Esses dados mostram a aceleração das variantes no mundo e a distribuição injusta das vacinas nos países. E olha, depois de Israel anunciar que a vacina da Pfizer perdia eficiência de 95% para 64% diante da variante Delta, novos estudos foram realizados. No Reino Unido, uma pesquisa em laboratório apontou que a vacina da Pfizer apresentou eficiência de 88%. No Canadá, de 87%, e na Escócia, de 79%. Esses resultados são contra a variante Delta, a variante indiana, que é mais agressiva e mais contagiosa. No Brasil, a Anvisa autorizou o Butantan a começar os testes clínicos em voluntários com a vacina brasileira, a Butanvac. Olha, a fase 1 da pesquisa vai avaliar a segurança do imunizante, além da dosagem adequada. Já as fases 2 e 3 devem recrutar 5 mil voluntários para estudar a resposta imunológica do corpo à Butanvac. Em Brasília, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, foi preso durante o depoimento à CPI da pandemia no Senado. Olha, ele foi acusado de mentir sobre o processo de compra e superfaturamento da vacina indiana da Covaxin. Foi a primeira prisão da CPI. Roberto Dias é suspeito de cobrar propina de $1 por dose da vacina indiana. Ele ficou 5 horas preso na Polícia Legislativa do Senado, pagou aí uma fiança de R$ 1.100 e foi solto. O senador Marcos Rogério chamou essa prisão de arbitrária, ilegal e abuso de poder. Olha, o clima no Senado acabou esquentando mais ainda quando a CPI disse que esse esquema das vacinas revelava o lado podre das Forças Armadas. A instituição, claro, não gostou e emitiu uma nota dura, dizendo que não ia aceitar ataques levianos de políticos contra as Forças Armadas que defendiam a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Em São Paulo, 2 semanas depois de descobrir que estava com Covid e de ter sido internado de forma preventiva, sem sintomas, o senador José Serra foi submetido a um cateterismo. Ele colocou um stent em uma das artérias aí do coração no hospital sírio-libanês. O político, agora de 79 anos, vai ficar 48 horas em observação. No Haiti, depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse, o premier interino e o Conselho de Ministros declararam 2 semanas de estado de sítio, além de lei marcial no país. Sabe o que isso significa? Significa que todas as fronteiras do Haiti estão fechadas, significa a suspensão dos direitos civis dos cidadãos, como a liberdade de ir e vir, e poderes especiais aos militares e à Polícia Federal para prender pessoas. Olha, a primeira-dama, Martine Moïse, também foi baleada e foi trazida aqui para Miami ontem à tarde para tratamento. 4 suspeitos do ataque já foram mortos pela polícia e outros 2 foram presos. Ao que parece, eles são estrangeiros mercenários. Olha, o Haiti é a nação mais pobre das Américas e tem um longo histórico de ditaduras e golpes de Estado. Nos últimos meses, estava enfrentando aí uma crescente crise política e humanitária com escassez de alimentos e violência nas ruas. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, de 79 anos, foi preso por desacato. Olha, Zuma se recusou a depor em um dos processos aí que investigava casos de corrupção e foi preso. Vai ficar 15 meses na prisão. Depois disso, ele deve enfrentar processos de desvio de dinheiro. Segundo estimativas, cerca de 500 bilhões de rands, ou 78 bilhões de reais,
foram desviados dos cofres públicos durante o governo dele, o governo de Zuma. O ex-presidente Donald Trump anunciou a abertura de processos contra o Facebook, o Twitter e o Google, por ter sido banido, claro, das redes sociais. Ele alegou direito de liberdade de expressão defendido na primeira emenda da Constituição americana. Ele quer a restauração das suas contas. Trump foi banido das plataformas sob a acusação de incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, no dia 6 de janeiro. Olha só, explicando, gente, a primeira emenda da Constituição direciona, regula aí como os órgãos públicos devem lidar com a liberdade de expressão. Não regula empresas privadas, como elas devem tratar a liberdade de expressão. As empresas privadas usam suas próprias regras e suas próprias normas. Complicado. Depois de Nova York, foi a vez de Washington suspender aí a licença do advogado Rudolph Giuliani. Vocês lembram dele? Ele é o ex-advogado aí de Trump. Olha, o motivo é o mesmo, mentir. Ele é acusado de ter tentado enganar ou induzir a erro juízes, parlamentares e o público em geral nos esforços para reverter na justiça os resultados das eleições de 2020, isso a favor de Trump. Olha, se o comitê disciplinar concluir a favor aí dessas acusações, Giuliani pode ter a licença dele cassada definitivamente. E hoje é Dia Mundial da Alergia, sabia? Pois é. E olha só, Fort Lauderdale aceitou um projeto polêmico do milionário Elon Musk para aliviar aí o trânsito da cidade. A ideia é construir um sistema de transporte subterrâneo igual ao que a startup dele fez em Las Vegas. São túneis aí pequenos de mão única que vão ligar o centro de Fort Lauderdale à praia através de carros elétricos autônomos da Tesla, outra empresa de Musk. O único problema é que lá em Las Vegas, essas promessas aí de túneis de alta velocidade, loop de 240 km por hora e carros autônomos ainda não funcionam. Lá o carro é elétrico sim, só que é dirigido por pessoas, humanos, e eles dirigem a uma velocidade para baixa e de baixa para média, ou seja, nada de inovador e bem igual a tudo que já existe. Vamos ver, né? Olha, Musk garantiu que pode construir esses túneis aí em Fort Lauderdale em 6 meses, o que transformaria a cidade na primeira da costa leste a ter essa tecnologia que, por enquanto, não tem nada de futurista. Sabe onde ele quer construir o próximo sistema subterrâneo? Adivinha? Pois é, aqui em Miami. Vamos ver, né? Olha, a Inglaterra se classificou para a final da Eurocopa depois de vencer ontem por 2-1 a Dinamarca. Isso na prorrogação. É a primeira vez que a Inglaterra chega na final do campeonato europeu na história. Dá para imaginar, gente? Os ingleses estão eufóricos porque o jogo que vai definir o campeão vai acontecer justamente na casa deles, em Londres, olha, no estádio de Wembley. A Inglaterra joga contra a Itália às 3 da tarde, horário de Miami, no domingo. Amanhã, sexta, tem jogo da Colômbia contra o Peru, valendo aí o 3º lugar da Copa América. A final do campeonato vai ser entre o Brasil e a Argentina no sábado, às 7 da noite, horário de Miami. Esse clássico aí entre velhos rivais vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro, e também promete, se prepara, sábado, hein? Gente, anota aí o dólar. Comercial, R$ 5,23, turismo, R$ 5,43. E só para encerrar, futuro, velhice, pós-carreira, olha, são temas que interessam a todo mundo e é importante. Você sabe como se planejar esse futuro aí? Já pensou nisso? Olha, o Acontece Debate desse mês aqui tá falando justamente sobre isso daí. Você não vai perder, né? Olha, gente, tá sensacional. Tem dicas, tem ideias, explicações de como cuidar dessa parte aí da nossa vida e principalmente como se planejar. Para assistir é super simples. Vai lá no texto escrito, tem um link do Acontece Debate, é só apertar, só clicar lá e assistir o debate. Garanto que você vai gostar, viu? Tá muito bom. É isso aí, gente. Site acontece.com, mais notícia, mais informação. Amanhã eu volto. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.